Com a paz do Senhor Jesus, quero dizer para vocês que o que está na sua mão neste momento é um trabalho intitulado O Dízimo Tem Poder. Sabemos que esse trabalho pode ser contestado por algumas pessoas, seitas e religiões que discordam do dízimo, ou pode até dizer assim que, mas ele só falou só no Antigo Testamento. É claro que tratamos do Antigo Testamento pelo fato dele ser o princípio dos dízimos e das ofertas. Mas se você também vê no livro de São Mateus, no capítulo de número 23 e o versículo de número 23, vocês irão ver também que Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais o hortelã, o endon e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é a fé, a justiça e a misericórdia. Deveis, pois, fazer estas coisas e não omitir aquela. Ou seja, Jesus está dizendo que deves, pois, ser dizimista. Ele não cancelou o dízimo. Inclusive no livro dos Hebreus, na altura do capítulo 7, está também registrado a importância do dízimo. Sabemos que tem pessoas que fazem comércio dessas coisas. O apóstolo São Pedro, no livro de segunda carta do São Pedro, capítulo 2, versículo 3, ele disse que surgiriam falsas pessoas que fariam negócio de vós. Tem gente que sabe que o dízimo é tão importante que negociam isso aí, que não é nosso caso nesta mensagem. Muito pelo contrário, nós estamos ensinando as pessoas a serem fiéis dizimistas e queremos mostrar que as maldições são recuadas quando as pessoas são fiéis dizimistas. Para a glória de Deus, eu quero aproveitar o ensejo e agradecer aos patrocinadores, meus amigos, que investiram no reino de Deus para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e evangelize com este DVD e que se edifique para a glória de Deus. Deus abençoe. Pedindo a Deus que Ele use o seu servo, em nome de Jesus, para que nada saia imperfeito, mas que saia perfeito para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, apresentando o seu servo nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Assim oremos. Santo Deus, querido Pai, em nome do Filho amado Jesus Cristo, Pai, te louvamos, te glorificamos, ó Pai, e Deus, louvamos por todas as bênçãos dispensadas aqui neste lugar, Senhor querido eterno. Queremos te apresentar o teu servo que neste momento vai ministrar a tua palavra, Deus querido eterno. Ah, Pai, eu te peço que teu Espírito Santo venha usar ele poderosamente nesta noite, Pai querido eterno. É uma promessa da sua vida, ó Pai, que assim tu estás cumprindo, ó Pai, nessa noite. Meu Deus querido eterno, abençoe teu servo, ajuda, Deus querido eterno, fala nos seus corações, use ele poderosamente nessa noite, ó Pai. Eu te rogo pela tua misericórdia, Pai, as tuas bênçãos sobre teu filho, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe também a tua igreja, ó Pai, que está aqui para te ouvir, Senhor. Em cada coração, ó Pai, venha cada pessoa leve seu coração nessa noite, ó Pai, para receber a tua palavra, Deus querido eterno, que a tua palavra possa entrar, ó Pai, nos corações, transformando, ó Pai, renovando vida, ó Pai, nessa noite. Abençoe, ó Pai, eu te peço tuas misericórdias, tuas bênçãos, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero de antemão agradecer por esta oportunidade singular que o Senhor está nos concedendo nesta noite, bem como o pastor Ademir Alves, que preside esta igreja, meu amigo, por entender a importância deste trabalho e também por entender, sobretudo, a vontade da revelação de Deus. O que está se passando neste momento é profecias, é promessa de Deus.
eu confesso aos irmãos que eu nem queria, até corri, até me escondi. E eu contei para o pastor, e minha esposa sabe disso muito bem, que uma certa madrugada, numa altura de 3h30 da manhã, ele me mostrava 2 anjos, pessoas, 2 pastores, que são denominados anjos também na terra. E ele disse: eu tenho estes 2 anjos, entre outros, e me mostrou esses 2 anjos, que por questão de ética eu vou poupar o nome deles. E disse: eu tenho estes 2, e foram 2 grandes homens, são meus. Ele disse para mim: mas este aqui, ou isto aqui, ele me mostrou e disse: a ti te dou, meu filho. E eu recebi, irmão. Não porque sou maior, melhor do que nenhum aqui, nem menos, menor que eles, ou maior que eles. Que Deus abençoe os irmãos, que a membresia desta igreja, bem como os irmãos que honraram não a mim, irmão, mas ao Senhor. Que Deus abençoe vocês. Eu quero acreditar que ainda há pessoas vindo a caminho. Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 1. Capítulo 1 do livro do profeta Ageu. Quantos acharam, digam amém. Amém. Acho que alguém até perguntou, mas já, irmão? Poucas pessoas disseram amém, porque acredito que tem pessoas ainda procurando. Ageu está perto de Abacuque, Sofonias, lá no finalzinho do Antigo Testamento. Zacarias, Malaquias, está por aí. Bem no finalzinho se encontra o livro do profeta Ageu, irmãos. Eu quero acreditar que uma maioria já encontraram. Quer ver? Quantos acharam, digam amém. Amém. A maioria deve ter encontrado. Eu acho que até quem não encontrou aproveitou o amém também. Mas o que importa é a palavra, irmão. Amém? Ageu, capítulo de número 1 e o versículo de número 6. Depois o versículo de número 9, 10 e 11. Ageu, capítulo 1, versículo de número 6 e após 9, 10 e 11, irmãos. Amém? Diz assim: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Versículos 9, 10 e 11. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e este pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus os seus orvalhos, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre os trigos, e sobre os mostos, e sobre o azeite, e sobre o que há sobre a terra que produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Amém, irmãos? Amém. Podeis sentar, meus queridos. Podeis sentar. Meus irmãos, eu não sei se todos os irmãos sabem que nós estamos realizando este trabalho, cujo título é, toda a igreja, se souberem, diga o título. Como é o título? O Cristo tem poder. Poucas pessoas sabem. Digam comigo: o dízimo
O dízimo. O dízimo. O dízimo. Tem poder. Tem poder. É o título desta mensagem que ora tratamos, irmãos. Meus queridos irmãos, a Bíblia tem 66 livros canonizados. E este livro do profeta Ageu, ele é o 37º livro da Bíblia, que pertence aos profetas menores, cujo profeta Ageu, dos profetas menores, ele é o 10º. O autor deste livro é o próprio profeta. Este livro ele foi escrito na altura de 520 a.C. E eu tenho o costume de dizer que todo livro, toda carta, toda música tem um tema central. E o tema deste livro é a reedificação do templo. Este livro ele contém apenas 2 versículos, digo capítulos, 2 capítulos e 38 versículos. E eu orava ao Senhor para que Ele me desse uma palavra que pudesse abordar o tema ou a leitura devocional desta mensagem. E Ele me dava justamente no livro de Ageu, haja vista que há também diversas passagens bíblicas. Meus queridos irmãos, é claro que para chegar no dízimo, que é uma coisa importante desta mensagem, eu tenho que naturalmente passar pelas ofertas, sim ou não? Sim. Dízimo sem oferta não casou as coisas, não combinou as coisas. E para chegar no dízimo eu tenho que passar pelas ofertas. O que é oferta, irmão? Oferta é tudo aquilo que se oferece gratuitamente a alguém ou ao Senhor. Isto é oferta. Eu não sei se muitos aqui sabem, mas eu sei que muitos ou alguns sabem que existe na Bíblia pelo menos 2 tipos de ofertas. O primeiro tipo de oferta, por sinal, já cessou, não existe mais. O segundo tipo ainda continua até o dia de hoje, dias atuais. O primeiro tipo de oferta chama-se oferta cerimonial, irmão. Oferta religiosa, oferta cerimonial. Era aquela oferta que era dado aos sacerdotes para o sacrifício. Levítico capítulo de número 2 e o versículo de número 1. Quem gosta de Bíblia, vamos andar nela agora, porque ela é a palavra de Deus e a bússola do crente. Levítico capítulo 2 e o versículo 1 está escrito assim: e quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. Uma oferta, a oferta cerimonial, irmão. Levítico capítulo de número 3 e o versículo de número 1. Levítico capítulo de número 3 e o versículo 1. E a sua oferta, e se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferece de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor. Levítico capítulo de número 4 e o versículo 1. Levítico capítulo 4 e o versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: quando uma pessoa pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e fazer contra alguns deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado. Esta oferta
é uma oferta cerimonial, uma oferta religiosa, uma oferta que era dada para sacrifício, conforme nós estamos vendo aqui na palavra de Deus. A propósito, quem se lembra de São Mateus, capítulo de número 5? São Mateus, capítulo de número 5, e o versículo de número 23 e 24, a palavra do Senhor nos diz assim, Mateus, capítulo de número 5, e o versículo de número 23 e 24, portanto, se deixares a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Esta oferta é a oferta cerimonial, a oferta religiosa. A propósito, os irmãos se lembram de Mateus, capítulo de número 8, e o versículo de 1 a 4 diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Eu estou falando da primeira oferta, a oferta religiosa, a oferta cerimonial, irmão. Que por sinal, esta oferta já cessou, ela não existe mais. Vocês se lembram de Lucas? Lucas, capítulo de número 2, Lucas, capítulo de número 2, e o versículo de número 21 ao 24, a palavra do Senhor nos diz assim: e quando aos 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto, antes de ser concebido. E cumprindo-se os seus dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Esta é a oferta, irmão, cerimonial, a oferta religiosa, cuja oferta ela já cessou para os cristãos, ela não existe mais. Mas, irmãos, o Senhor falou também em uma outra oferta, em uma segunda oferta, sim. Existe a segunda oferta, e é uma oferta também muito importante. É a oferta alçada, irmão. A Bíblia diz que existe também esta oferta. O que é uma oferta alçada? É aquela oferta, irmão, que ela é obrigatória, porém voluntária. Esta oferta, ela não serve para sacrifício. Sabe que oferta era essa? Porque era uma oferta de materiais. Deus é um ser sábio, lógico, criador, e Ele sabe que no reino da terra precisa-se de recursos, precisa-se de coisas materiais para se realizar tudo isto aqui. Precisa-se de madeira para fazer um púlpito, ou de pedra para fazer um altar. Precisa-se de pano, de tecido para se fazer uma cortina. Precisa-se de plástico para se fazer a cadeira. Deus é um ser cheio de sabedoria, e Ele chama o povo para trazer oferta alçada. Por exemplo, vocês se lembram do tabernáculo de Moisés? Êxodo, capítulo de número 25, por favor. Êxodo, capítulo de número 25. E eu já estou terminando, irmão. Êxodo, capítulo de número 25. Está escrito assim, Êxodo 25 em diante: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se move voluntariamente. Dele tomareis a
oferta alçada. Esta é a oferta alçada que tomareis dele: o ouro, e a prata, e o cobre, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e pelos de cabras, e pelos de carneiro, tintas vermelhas, e pele de texugo, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engates para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Esta oferta, irmão, é a oferta alçada, é uma oferta de materiais, não era oferta como a primeira para sacrifício. Vocês estão lembrados de 1 Crônicas, livro de 1 Crônicas, capítulo de número 29 do livro de 1 Crônicas, irmãos. Veja o que está escrito aí. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 29 e o versículo de número 2. Veja o que está escrito: eu, pois, Davi falando, eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro, para as obras de ouro, e prata, para as de pratas, e cobre, para as de cobre, e ferro, para as de ferro, e madeira, para as de madeira, e pedras sardônicas, e as de engates, e pedras de ornatos, e obras de embutido, e toda sorte de pedras preciosa, e de pedras de mármores em abundância. Agora veja o que é que Davi ainda diz: e ainda da minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, fora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário: 3.000 talentos de ouro, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofim, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes da casa. Agora veja o que é que Davi diz no versículo 5: e ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra das mãos dos artífices. Aí Davi faz uma pergunta: quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os principais da tribo de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães das obras do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de pratas, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que se achavam com pedras preciosas as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com um coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. O versículo 9 diz que o povo se alegrou, porque voluntariamente, de coração perfeito, deram voluntário ao Senhor. Sabe o que quer dizer isto? Que tem gente de coração fechado com as coisas materiais e não abre para a casa do Deus dele. Agora quer ver igreja bonita e quer prosperidade. Não pode, porque a partir do momento que ele fecha o coração, que ele não tem coração perfeito para abrir para a mão de Deus, Deus também prende para ele e não abre a mão. Queridos irmãos, continuando a mensagem, 1 Crônicas, capítulo de número 29 e o versículo 10: pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Agora veja que coisa linda que Davi diz: tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória,
em glória, vem de diante de ti e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há o poder, na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graça te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhante coisa, porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Versículos 16 e 17. Senhor, Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e da tua mão te damos. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Meus irmãos, Deus abriu o coração do povo para dar tão grande oferta alçada para a casa do Deus vivo. Agora, irmão, sabe por que eu estou falando em primeiro lugar das ofertas antes de chegar no dízimo? Porque, irmão, tem gente que só fala no dízimo. Olha, cuidado com o devorador, cuidado para não ser amaldiçoado quando trocar no dízimo. Eu quero te dizer que a oferta é tão importante quanto o dízimo. Se você vê Malaquias, capítulo de número 3 e o versículo de número 9, está escrito assim: poderá o homem roubar a Deus? Nós te roubamos em quê? Sim, me roubais nos dízimos e nas ofertas. Eu gosto da corrigida, porque a corrigida ela distingue o tipo de oferta. Ela diz ofertas alçadas. Já atualizada só diz oferta. Eu dou prioridade a ela porque ela distingue o tipo de oferta. Meus amados irmãos, eu particularmente, um pastor ligou para mim. Alguns irmãos que estão aqui sabem que os que eu estou dizendo é real. Ele ligou para mim e disse: Isaquiel, eu sim, meu irmão. Ele disse: eu estou abrindo uma congregação aí no bairro que você mora. Eu disse: parabéns, meu irmão, és bem-vindo. Então, quando ele abriu a congregação, eu, do meu coração, voluntariamente, irmão, eu dei um púlpito para aquela igreja. É uma oferta, irmão, é uma oferta alçada. Está os irmãos aqui que está presente balançando a cabeça e concordando. Eu dei um púlpito para aquela igreja, toda forrada de mármore azul. Só a folha de mármore foi R$90. E como que isso não bastasse, precisaram comprar imediatamente a cadeira da igreja. E ele ligou para mim e disse: Isaquiel, nós estamos tendo uma dificuldade aí quanto à cadeira. Eu disse: não tem problema. Eu passei 3 cheques e predatei. O valor foram R$750. Cada mês, R$250. E eu, voluntariamente, passei o cheque e predatei. O primeiro mês, certinho. O segundo mês, certinho. E graças a Deus, o terceiro mês, também certinho. Só que no terceiro mês, eu fui convidado por um digníssimo pastor para prelecionar na igreja dele um dia de domingo. E quando termina o trabalho, eu vou saindo com a minha esposa. Quando ele me chama assim, vou saindo com Josiane, aí ele diz: Isaquiel, venha cá. Aí eu fui até ele. Ele pegou o envelope e disse: isto aqui, meu irmão, é para lhe abençoar. E colocou no bolso do meu terno. E eu dei uma saidinha. Quando assim eu e Josiane abrimos o envelope, havia R$60 ali dentro. E Josiane disse: eu preciso de 10. Eu dei 10 para ela porque ela estava precisando. E os R$50 que ficou, eu liguei para o tal pastor e disse assim: pastor? Ele disse: sim. Eu disse: amanhã vence o último cheque. Então, ele: sim. Eu disse: pastor, só deposite R$200, porque eu tenho R$50 aqui e eu vou depositar também. Então, em vez de os irmãos depositarem R$250, ele só depositou 50, porque 50 eu cobri. Isto é uma oferta alçada, irmão. Muitas vezes tem gente que pensa que oferta é uns 5 centavos que se bota ali, é uns 10 centavos que se bota ali. Eu quero te dizer que em dados momentos a oferta ela é tão importante, e se brincar, vai até mais em questão de altura financeira, vai até mais do que o dízimo. Por quê? Porque o dízimo, irmão, é só a 10ª parte, e a oferta, ela é até muito mais do que uma 10ª parte. Por exemplo,
50 reais, se fosse um dízimo, seria um dízimo de 500. Mas acontece que eu ofertei aqueles 50, independente do meu dízimo daquele mês, irmãos. Isto é oferta, irmãos. Isto é oferta. Os irmãos entenderam o que é oferta? Queridos, chegamos no dízimo. O que é o dízimo? É a 10ª parte de tudo que se possui. Isso é dízimo. Existe na teologia sistemática 2 tipos de estudos chamado. Existe na teologia sistemática 2 estudos chamados tipologia e conjectura teológica. O que é tipologia? É aquilo que você faz um tipo dando realidade ao presente naquilo que se apresenta. E o que é uma conjectura? É aquilo que eu também conjecturo uma situação para idealizar a veracidade do presente naquele momento. Exemplo, Jesus usou muita parábola e muita metáfora, por exemplo. Então, isto é conjectura. E a teologia também diz que nós podemos usar uma conjectura sem ferir os princípios e os preceitos da Bíblia. E eu quero fazer uma conjectura teológica ou uma tipologia neste instante. Eu quero dizer para a igreja uma coisa que talvez a igreja possa até ficar perplexa, ficar pasma com o que eu vou dizer. Tipo assim, eu nunca vi isto na Bíblia, eu nunca li isto na Bíblia, mas eu quero te mostrar que no estudo sistemático da tipologia e da conjectura teológica, eu quero te mostrar e te provar que o dízimo começou no Gênesis com Eva e com Adão. Veja aí, Gênesis, capítulo de número 2, Gênesis, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Gênesis, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. E o Senhor, Deus, fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Preste atenção no versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Agora Gênesis capítulo de número 2 e o versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comereis, certamente morrerás. Olha, Adão, você tem 90% dessas árvores do jardim para comer, mas do 10%, Adão, desta árvore, embora a árvore seja boa para comer dos seus frutos, dela você não comerás. Você não pode comer o dízimo, irmão. O dízimo é do Senhor. Coma dos 90% de toda a árvore, mas desta árvore, desse 10%, nela nem tocareis, irmão. É uma tipologia, meu irmão. É uma tipologia. Deuteronômio, capítulo de número 12. Deuteronômio, capítulo de número 12. E o versículo de número 17, a palavra de Deus nos diz assim: nas tuas portas não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem as primogenituras das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhum dos teus votos que houveres votado, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta usada da tua mão. Não poderás comer o dízimo. Não poderás comer o dízimo, irmão. Isto é uma coisa de suma importância, irmão. Agora, irmãos, para que servia o dízimo? O dízimo foi determinado por Deus que o povo trouxesse a sua 10ª parte de um tudo, porque ele sabia que ele iria exclusivar homens para trabalhar na casa dele como sacerdócio, e ele escolheu das 12 tribos de Israel, em particular a tribo de Levi, e os separou esta tribo para que eles pudessem receber o dízimo da casa de Deus. Veja aí,
em Números, capítulo de número 18, Números, capítulo de número 18, e o versículo de número 21 ao 24. Número 18, 21 e 24 diz assim: e eis que os filhos de Levi tinham dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exerce o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não leve sobre si os pecados e morram, mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si as suas iniquidades pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada tenham dado por herança aos levitas, porque eu lhe disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarei. Está vendo, irmão? O dízimo era justamente para ser dado aos levitas, para ser dado aos sacerdotes, por que não dizer para ser dado aos pastores que tomavam conta daquele sacrifício e das ovelhas daquele lugar. Queridos irmãos, quem já ouviu falar aqui no dízimo dos dízimos? Se alguém já ouviu falar, levante a mão. Quem já ouviu falar nos dízimos dos dízimos? Meus irmãos, veja aí, filme aí. Quem já ouviu falar nos dízimos dos dízimos? Veja aí. Quem já ouviu falar nos dízimos dos dízimos aqui? Levante a mão, só quem já ouviu falar. Sejam sinceros. Poucas pessoas já ouviram falar nos dízimos dos dízimos. Sabe o que é o dízimo dos dízimos, irmão? O dízimo dos dízimos é o seguinte: quando os levitas recebiam o dízimo, eles também dizimavam. Não é porque ele recebia os 10% do povo de Israel que ele era o bonitinho, que ele também não dizimava, ele tinha que dizimar também. Exemplo, o pastor, ele recebe da igreja, é um exemplo, ele recebe da igreja, e digamos que ele receba R$500, ele recebeu do dízimo que é dado à igreja, porém ele também deve tirar a parte dele como dízimo e dar. Isto era dízimo dos dízimos, porque ele tirava do dízimo que recebeu e dava o seu próprio dízimo. Veja aí, Números, capítulo de número 18, e o versículo de número 20, 26, 27 e 28 diz assim: também falarás aos levitas e dirás a eles: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu dele vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta usada ao Senhor, o dízimo dos dízimos, e contar-se-vos-á a vossa oferta alçada como grão de eira, e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta usada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel. Deles darei a oferta alçada ao Senhor, a Arão, o sacerdote. Isto era os dízimos dos dízimos, irmão. Agora, irmão, o dízimo, ele foi também considerado como um tributo. Ele foi também considerado como um imposto. Veja aí, livro de São Mateus, capítulo de número 22. Eu acho que tem alguém assim dizendo: meu Deus, esse irmão está dando a Bíblia demais. Veja aí, São Mateus, capítulo de número 22, e o versículo de número 17 em diante está escrito assim: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro, e ele lhe disse: de quem é esta esfinge e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Sabe o que é que eu entendo nesta mensagem? Que o dízimo, ele foi tão importante, considerado um tributário, como o de César. Se as pessoas, irmão, se a propósito as pessoas sonegar o direito tributário,
constitui-se em pena prevista na lei do parágrafo 1, artigo 746, da lei, artigo 743, da lei 4.729/65. Assim também, se a pessoa sonegar o tributo de Deus, sofrerá também a pena que está registrado no livro de Malaquias, no capítulo 3, e o versículo 9, que diz assim: